Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai aqui para a nossa quarta e última aula de primeira lei da termodinâmica, tá? Então, a partir da próxima aula a gente vai entrar no novo conteúdo, que é o conteúdo conhecido como a segunda lei da termodinâmica. Então, os conteúdos que a gente vai ver, pelo menos esses três primeiros conteúdos, vão ser a primeira, a segunda e a terceira lei da termodinâmica, que provavelmente vocês já viram anteriormente lá em Físico-Química. Então, o que eu estou fazendo aqui é municiando vocês com novas ferramentas a partir do que vocês aprenderam lá no curso de vocês de Físico-Química ou mesmo no curso de Química, tá? Então aqui o caráter, a ideia desse curso aqui é mostrar, fornecer mais subsídios, tentar direcionar aquele conhecimento mais de Química para um conhecimento mais metalúrgico, desculpa. Tá? E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de temperatura máxima de reação. Tá? A temperatura máxima de reação, tá? Ela vem a partir de uma... ela também é conhecida também, tá? Como temperatura de chama. Tá? Temperatura de chama. Tá? A temperatura de chama acontece quando a gente tem um sistema adiabático. Quando que a gente tem um sistema adiabático? Quando não há nem remoção de calor do meu sistema, nem remoção, nem adição de calor do meu sistema. O que acontece então? A gente vai ter um tipo de reação desse tipo aqui, que é um combustível. Um combustível mais um oxidante a temperatura ambiente, tá? Então aqui vamos colocar aqui a 298 Kelvin, né? Aqui em Corumbá um pouquinho mais, tá? Mas vamos considerar a temperatura ambiente 298, tá? E a gente vai ter os produtos de combustão. Calma aí que deu ruim aqui. A gente vai ter os produtos de combustão. Tá? O que acontece? Como eu não tenho calor nem saindo, nem entrando, tá? Eu tenho uma mistura, eu tenho uma transformação adiabática, o que vai acontecer com esse produto? Tá? O que vai acontecer com o calor gerado ou consumido pela reação? Tá? Especificamente aqui, como a gente está falando de temperatura de chama, normalmente o calor é gerado, então o ΔH é negativo, né? Então o que vai acontecer? Esse calor, como ele não sai do sistema, né? Lembrando que a gente está a uma pressão constante, tá? Então a entalpia, né? O ΔH aqui no caso vai ser zero, tá? Mas aí o que acontece com o ΔH da reação aqui, a reação de consumo dos combustíveis e oxidantes para produzir combustão? O que vai acontecer com esse calor aqui, que no fim é aquele ΔH que a gente calcula, né? Esse calor todo vai ser empregado em aquecer os meus produtos de combustão, tá? Então, o nosso produto de combustão, em vez de estar a 298, vai estar a uma T bastante alta, tá? Por quê? A gente vai chamar essa T alta de TM, tá? TM porque o livro chama de TM. Eu estou tentando aqui entender por que ele chama de TM, mas eu vou seguir a anotação do livro, tá? Então vai estar a uma alta temperatura. Por quê? Porque todo o calor que ele cederia, tá? Que ele cederia, essa reação aqui cederia para o ambiente, por ser uma reação adiabática. Então isso aqui é um exemplo, a chama de um maçarico, por exemplo, é um exemplo de uma transformação adiabática, tá? Então, todo o calor que a gente vai ter gerado na reação vai ser utilizado para aquecer os produtos, tá? Se essa reação tivesse um ΔH positivo,
seria o resfriamento dos produtos, né? Porque como o ΔH é negativo, a reação tende a doar calor para o ambiente. Como é uma transformação adiabática, essa combustão de um combustível, como ela é uma transformação adiabática, todo o calor que é ser cedido para o ambiente é gerado, na realidade é consumido pelo aquecimento dos produtos, entendeu? Então essa é a ideia da aula de hoje, mostrar para vocês como calcular a temperatura de chama, tá? E aí a temperatura de chama ela vai ser dada, olha só, esse calor gerado, né? Esse calor gerado que é o ΔH da reação, né? O ΔH é zero, mas o que eu quero mostrar aqui? O calor, que seria igual ao ΔH, vai ser consumido pelos próprios produtos da reação, né? Então a gente vai ter o que? Vai ter o calor gerado, vai ser igual a reação, os produtos começam a 298 e eles vão ser aquecidos até uma temperatura, tá? Então o calor gerado pela reação, que é o Q aqui, que vai ser, vocês vão calcular do mesmo jeito que é o ΔH, né? Então por que o ΔH é zero? Porque isso aqui não está deixando o ambiente. Ele está sendo usado, esse Q, que é igual ao ΔH, ele está sendo usado para aquecer os produtos, tá? Como eu estou trabalhando só com produtos, vai ser o nosso somatório do CP só dos produtos, tá? Vezes dt. Muito parecido com o que vocês calculavam antes, né? Lembra que vocês calculavam o delta, a gente calculava alguma coisa desse tipo aqui, né? ΔH na temperatura que nos interessa, né? Numa temperatura que a gente não sabe, é igual ao ΔH 0 a 298 mais a integral de T1 até T2 do CP, mas aí o CP da reação inteira vezes TT, lembra? Muito parecido, né? Com pequenas alterações aqui para o nosso exemplo. Vamos dizer que ali, nesse caso aqui, eu apresentei a lei geral. Aqui eu estou o quê? Eu estou mostrando, aqui eu apresentei a grande ferramenta, né? Aqui eu estou mostrando um pouco a função dessa grande ferramenta, tá? Então aqui, para calcular a temperatura de chão, a primeira coisa que eu tenho que considerar, temperatura adiabática significa o quê? Transformação adiabática significa o quê? O calor gerado pela reação vai ser consumido pelos próprios produtos no aquecimento desses produtos. Então, por isso que eu uso o Q, eu vou calcular o ΔH, mas eu vou dizer que o ΔH é igual ao Q. Só que o ΔH ele vai ser usado para quê? Para aquecer os meus produtos, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo uma alteração disso aqui, porque eu estou pegando um caso particular quando a gente tem um combustível sendo reagido com um oxidante, tá? Para a gente ver o exemplo palpável, eu vou ter que fazer aquele cortezinho que a gente faz, tá? E aí vou mostrar para vocês como que acontece isso num exemplo, tá? Então vamos para a nossa solução do exercício, tá? Depois de fazer o nosso corte lá, lembrando, a gente vai ter uma situação onde Q, a fórmula geral que a gente vai usar, é igual a 298 mais temperatura igual a somatório do CP dos produtos vezes dt. Tá? Então é essa a lei geral que a gente vai usar. Tá? Então aqui a gente tem o que? A combustão do combustível acetileno com oxidante óxido nitroso a 25 graus Celsius ou 298 é amplamente utilizado em espectrofotometria de emissão de chama. Tá? Calcule a temperatura máxima alcançada se a mistura ótima corresponde à reação. Aí aqui está dada a reação. Considere que a água está não dissociada, né? Então a água não é dissociada em H2 e oxigênio, tá? Então aqui a gente tem os dados, né? E o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente sabe que o calor vai ser igual ao ΔH zero, né, da reação, né? E que esse calor vai ser todo consumido para aquecer os produtos. Então a gente começa calculando o calor, né, para essa reação. Então a gente tem a reação aqui bem formada, né? Tá? E aí a gente vai ter o que? O ΔH zero. Calma aí que eu botei só ΔH 0 a 298 Kelvin, tá? Ele vai ser igual ao que? Ele vai ser ao 2 ΔH 0,
A298 do nosso CO, né? E aí mais o ΔH, ΔH0, como é que esse mais saiu meio feio aqui, né? Mais o ΔH, mais ΔH0, A298 do H2O, mais o delta 3 vezes, né? Vamos lá, 3 vezes ΔH0 298 do nosso N2, tá? E aí menos os reagentes, então menos o ΔH0 298 Kelvin do C2H2, tá? Mais, menos, de novo, né? O ΔH 0,298 menos 3 vezes, né? O ΔH 0,298 do nosso N2O, tá? Que Kelvin, tá? Então, assim a gente calcula o ΔH da nossa reação, que vai ser substituído no lugar do Q aqui, tá? Então a gente vai ter um ΔH0 298 K da reação, né? Vai ser igual a 2 vezes menos 26,42, né? Conforme dado aqui na nossa tabelinha de respostas, tá? Mais o N2, como é um átomo, né, diatômico, então ele é zero, né? Mais o do H2O, que vai ser menos 57,80, mais menos 57,80, tá? Menos aí o do C2H2, que vai ser 54,42, não, desculpa, 54,23, tá? Menos o do C2H2, que vai ser, o do C2H2 era 54,23, desculpa, menos o do N2O, e o N2O é 19,70, né? Então, menos 3 vezes 19,70, menos 3 vezes 19,70, tá? E aí, se a gente fizer a soma aqui, né, a multiplicação e a soma, a gente vai chegar em alguma coisa do tipo menos 223,97 kcal, tá? Esse vai ser o nosso valor de Q, tá? E aí a gente vai passar para a segunda parte, que é calcular aqui o CP, tá? Então eu vou tentar fazer aqui, espero que dê certo, né? Então vamos calcular aqui o somatório do CP dos... Aliás, vamos fazer isso com uma outra cor, né? Somatório do CP dos produtos. Então vamos calcular aqui o somatório do CP dos produtos, tá? Então como que a gente vai fazer? O CP dos produtos é 2 vezes o CP do CO, 1 vez o CP da água e 3 vezes o CP do N2, tá? Então é só fazer essas operações aí, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer 2 vezes o CP do CO, tá? Então vai ser 2 vezes 6,8 mais 1,0 vezes 10 na menos 3 T menos 0,11 vezes 10 na 5 T na menos 2, tá? Mais 1 vez o do H2O, então é só repetir o do H2O aqui, 7,17, tá? Mais 2,56 vezes 10 na menos 3 T mais 0,08 T na menos 2, tá?
E aqui tem um erro, inclusive, no meu formulário, que é vezes 10 na menos 5, t, vezes 10 na 5, vezes 10 na 5, t na menos 2. Tá? T na menos 2. Então, só corrigindo aqui, que é 0,08 vezes 10 na 5, t na menos 2. Tá? Mais 3 vezes o do N2. Tá? O do N2 é mais simples, então aqui, ó, 3 vezes o do N2 vai ser igual a 3 vezes 6,5 mais 1,0 vezes 10 na menos 3, t. Tá? E aí a gente vai chegar onde? A gente vai chegar em somatório do CP dos produtos, vai ser igual ao que? Vocês devem conseguir chegar em alguma coisa do tipo 40,27, tá? Mais 7,56 vezes 10 vezes 10 na menos 3, tá? 7,56 vezes 10 na menos 3, tá? E 7,56 vezes 10 na menos 3 menos, desculpa, 10 na menos 3, t, né? T menos 0,14, 10 na 5, 14 vezes 10 na 5, t na menos 2, tá? Então vamos lá, 40,27 mais 7,56 vezes 10 na menos 3, t menos 0,14 vezes 10 na 5, t quadrado, tá? Daqui, ó, prestem atenção, daqui até aqui, normalmente, eu inclusive costumo fazer isso, tá? Se vocês não tiverem muita atenção e concentração, isso eu devia ter falado lá na aula passada, tanto para fazer essa operação aqui, tá? Quanto para fazer aquela outra operação ali, tá? Vocês eventualmente podem ter muita dificuldade aqui se não tiver muita atenção, tanto nos sinais quanto na multiplicação. São vários termos, tá? Inclusive aqui, ó, eu errei até no nosso formulário, que devia ter um 10 na 5 aqui, tá? Eu estou conferindo aqui com o livro e vi isso. Tá? Então, é muito importante que vocês prestem muita atenção. Se vocês não conseguirem encontrar o valor, vocês, por favor, me procurem para que a gente veja onde que vocês erraram, tá? Porque eu não vou ficar fazendo essas continhas, que senão a nossa aula fica muito longa e eu não tenho nem quadro suficiente. Aqui a gente terminou o primeiro quadro e aí depois eu ainda vou ter que fazer mais um raciocínio aqui que vocês vão ver que vai consumir um bom período, boa quantidade de quadros aqui, então eu não vou fazer esses cálculos intermediários por essa questão, tá? Mas vocês façam, repitam se vocês não conseguirem encontrar o resultado correto, tá? E aí, caso exaustivamente vocês tentem, vocês me procurem pelos meios que a gente tem, né? Esse ano aqui que eu gravei essas aulas, em 2021, primeiro semestre, o meio é o WhatsApp. Se for na vida real, que eu pretendo utilizar essas aulas como apoio, né? Vocês podem me procurar na sala de aula e me mostrar, olha professor, eu fiz o cálculo aqui, mas não estou chegando no resultado que você chegou, por que aconteceu isso? E aí a gente senta junto e faz, tá? Então, primeiro eu vou pegar, vou fazer um corte, vou apagar todas essas partes aqui e aí a gente vai para a segunda parte da solução, tá? Então eu vou anotar aqui o nosso ΔH que a gente achou, ΔH0 é igual a 298 Kelvin, né, da reação, ΔH 298 é menos 223,97 kcal. Tá? Faltou aqui, vamos apagar e fazer direitinho aqui, tá? Então, menos 223,97 kcal, quilocalorias, né? Então, a gente vai agora para a segunda parte, que é montar essa reação aqui nessa fórmula, né? Montar esses membros que eu achei dessa fórmula aqui em uma coisa que vai nos dar
uma resposta final, tá bom? Então, vou fazer um corte, retirar o que não me interessa e vamos usar esses caras aqui para chegar no resultado final da nossa aula, tá? Bom, feito o corte aqui e apagado o que já foi, né? A gente volta aqui para a nossa fórmula inicial. A gente sabe que todo o ΔH da reação, que seria perdido para o ambiente, vai ser utilizado para aquecer os produtos, né? Então eu vou ter o que? Eu vou ter como que eu vou ter esse cara aqui, né? Vai ser o nosso Q. Então vamos colocar em outra cor aqui, verde, né? Então eu vou ter aqui o nosso Q, que vai ser menos 223,97, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a integral, tá? Da temperatura 298 até a temperatura de chama, máxima de chama. É temperatura máxima, por isso que é TM, a temperatura máxima de chama, né? Então é 40,27 mais 7,56 vezes 10 na menos 3 T menos 0,14 vezes 10 na 5, isso aqui é um 5, tá? Tá ruim esse 5, vamos desenhar melhor ele aqui. Será que vai caber tudo aqui? 10 na 5, T na menos 2, dt. Tá? Quando a gente... faltou o 7 aqui, né? 97. Tá? Quando a gente for integrar isso aqui, a gente vai chegar em 40, a gente vai chegar em alguma coisa desse tipo aqui, tá? Integrando e... vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. A gente vai integrar, né? E aí a gente vai para... então vamos pegar só esse lado aqui, deixar esse cara aqui em stand-by, tá? Então a gente vamos só resolver a parte da integral aqui, tá? Porque ela vai consumir espaço, então tem que tirar esse cara aqui. Eu estava olhando a minha colinha aqui, até meio que me perdi no que eu estava... Por que eu sumi com esse cara aqui? Mas agora eu já entendi aqui, por causa do espaço que eu tinha no meu caderninho aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai ter como aqui 40,27, integral de uma constante, vai ser o que? 40,27 t, né? 40,27 t, estou só integrando, tá? Então acredito que vocês conseguem integrar, tá? Caso não consigam, vocês podem tentar usar uma tabela. Caso não consigam, aí vocês podem tentar me procurar para a gente tentar solucionar junto essa questão, né? E aí a gente vai ter como aqui, ó, 3,78, porque esse cara aqui dividiu por 2, né? Vezes 10 na menos 3, 10 na menos 3, t na 2, t ao quadrado, né? Então, quando a gente deriva, a gente chega nisso aqui, né? Tá? Então, mais, porque é uma integral de t na menos 2, né? 0,14 vezes 10 na 5, t na menos 1. E aí a gente tem o nosso intervalo de integração, tá? Que é de tm até 298. Tá? Com esse intervalo de integração, a gente vai chegar a alguma coisa desse tipo aqui, 40,27 tm menos 298, tá? Mais 3,78 vezes 10 na menos 3, tm ao quadrado menos 298 ao quadrado, tá? E aí a gente continua lá no mais 0,14 vezes 10 na 5, aí olha só, tm elevado na menos 1
menos 298 elevado na menos 1, ou seja, 1 sobre Tm, 1 sobre 298. Tá? Espero que também vocês dominem essa propriedade, né? Então eu escrevi aqui para ficar linear, senão eu ia ocupar mais espaço. Então aqui, ó, aqui tem uma linha e aqui tem outra linha. Essas duas linhas na tela são uma linha no caderno, tá? No meu caderno coube aqui porque eu comi esse cara aqui. Se eu tivesse colocado não ia rolar, tá? E aí a gente vai chegar, se a gente resolver aqui, multiplicar esse por esse, multiplicar esse por esse, fazer esse aqui ao quadrado e multiplicar esse por esse e esse por esse, fazer esse aqui na menos 1 e multiplicar esse por esse e esse por esse, a gente vai chegar em alguma coisa desse tipo aqui, tá? Que é igual a 3,78 vezes 10 na menos 3 Tm ao quadrado, tá? Mais 40,27 Tm mais 0,14 vezes 10 na 5 T na menos 1 menos, aí, calma aí, menos, achei que ia caber, acabou não caber, 12 menos 12,383. 12,383, tá? Então esse é o resultado da nossa integral. E agora a gente tem que considerar, tá? Esse 223,97, tá? E aí uma coisa importante é que isso aqui está em quilocaloria, e aí se vocês forem olhar, esses aqui estão em caloria, então tem que multiplicar por 1000 esse aqui, né? Então a gente vai ter o que? Que isso aqui, esse igual, é igual a 22, então vamos lá, colocando ele, primeira coisa, tá? Antes disso, antes da gente colocar, para o nosso cálculo, a gente vai considerar esse cara aqui, o cara que carrega, e é importante que vocês tenham isso em mente lá para o exercício de hoje, esse cara aqui, que carrega o t na menos 1, a gente vai considerar ele desprezível. Tá? Por quê? Porque a gente vai caminhar para uma solução de uma Bhaskara, né? E aí, para a solução da Bhaskara, esse cara vai atrapalhar, né? Além de atrapalhar, se a gente pegar a temperatura, que é uma temperatura muito alta, e dividir ele vai quase zerar. Então, a gente pode considerar ele desprezível. Considerando ele desprezível, a gente vai chegar em uma coisa desse tipo aqui, ó. Que esses 200... calma aí. Vou pegar uma outra aqui. A gente vai chegar que menos 223.970 vai ser igual ao quê? Igual a esses caras aqui, sem esse item aqui, né? Então vai ser igual a 3,78 vezes 10 na menos 3, tá? Tm ao quadrado mais 40,27 Tm menos 12,383, tá? E aí a gente vai passar o cara daqui para cá e ele vai a propósito, esse cara aqui ele é positivo, né? Ou é negativo? Agora ele é positivo porque o meu sistema ganha esse calor, né? Ele fica positivo aqui. Daqui para cá ele tem que ficar positivo, porque o meu sistema está ganhando calor, tá? Então ele é positivo, tá? Então eu quando passar para lá ele vai ficar negativo e aí eu vou ter o que?
eu vou ter uma equação do segundo grau. Então aqui eu vou ter 3,78 vezes 10 a menos 3 Tm mais 40,27 Tm menos 23,6353. 23,6353. Que é o que? Passando esse cara positivo para lá, ele vai ficar negativo. E além de ficar negativo, somando os dois, né? Que negativo com negativo vai somar, vai dar esse caminhão aqui, tá? E aí vocês vão fazer a báscara disso, tá? E aí a báscara vocês vão achar a Tm, vocês vão achar em Kelvin. E aí fazendo a báscara vocês vão encontrar o que? Temperatura máxima é igual a 4.207 Kelvin, tá? 4.207 Kelvin. E que é igual ao que? Se eu tirar 4.207 Kelvin, eu tirar 273 Kelvin, que é a temperatura para converter para grau, eu vou chegar em 3.934 graus Celsius, tá? Compreenderam aqui? Aqui tem que fazer báscara. Eu não vou fazer a báscara. Aliás, esse cara aqui tem m ao quadrado, tá? Eu não vou fazer a báscara porque também vai consumir um monte de número, né? E eu acho que vocês já têm domínio da báscara. Caso vocês não tenham, vocês podem mostrar até onde vocês foram. E aí eu envio para vocês ali o meu rascunho aqui de como faz, tá? Mas aí é o seguinte, vamos pensar como que acontece, vamos revisitar o que a gente viu hoje, tá? Numa reação de queima, o que eu tenho? Eu tenho uma reação adiabática, né? Essa reação adiabática significa o quê? Todo o calor gerado na queima dos meus reagentes vai servir para esquentar os meus produtos. Tá? Então, o calor gerado aqui ele é negativo, né? Porque é uma reação exotérmica. Só que se eu admitir o sistema produto, se eu quebrar isso em dois sistemas, a reação que está acontecendo, o calor está fluindo dessa reação aqui para essa, né? Então, o que acontece? Quando eu começo a olhar a coisa em relação aos meus produtos, eu tenho que admitir que os meus produtos ganham calor. Então, por isso que aquele ΔH que eu calculei negativo, ele entra aqui positivo na fórmula. Por quê? Porque esse cara aqui, esse sistema aqui está ganhando calor. E aí eu vou pegar o quê? O meu calor gerado nessa reação aqui, tá? Ele vai ser consumido no aquecimento desses caras. Então eu vou ter que fazer como aqui? Eu vou fazer a capacidade calorífica dos meus produtos consumindo o calor que me interessa, para chegar da temperatura ambiente até a temperatura máxima. E aí eu vou ter que colocar isso na minha fórmula de integral, né? Eu calculo a minha integral e aí depois eu vou desembocar numa equação do segundo grau que vai me deixar calcular uma báscara. Mas não esqueçam, para eu conseguir chegar na equação do segundo grau, eu vou ter que ignorar o termo t na menos 1, tá? O que ficou, né? Lembrem que aqui ó, eu tenho 3,78, desculpa, eu tenho 0,14 vezes 10 na 5, Tm na menos 1. Esse multiplicador aqui eu vou ignorar, mas o 0,14 vezes 10 na 5 vezes 298, dividido por 298, eu não ignoro. Tá? Eu vou primeiro fazer todas as contas e depois eu só excluo ele lá no fim. E aí, chegando aqui no fim, eu vou desembocar numa equação do segundo grau, tirando as raízes da equação, normalmente uma negativa não me serve, eu vou atrás da positiva, que foi o 4.207, que me permitiu chegar aos 3.934 graus Celsius. Então, esse era a aula de hoje, tá? Temperatura máxima de reação, e na próxima aula a gente vai caminhar já para a segunda lei da termodinâmica. Espero que a aula mais rápida, essa aqui foi intermediária entre as aulas curtinhas e as longas, tá bom? Então, até breve, espero que tenham compreendido. Caso não tenham compreendido o raciocínio, aliás, tentem fazer o exercício usando esse mesmo raciocínio. Caso vocês não tenham conseguido chegar no resultado do exercício,
a gente volta para mais explicações, mas para isso vocês têm que me procurar, tá bom? Até breve e espero que fique tudo bem com vocês. Tchau, tchau e até!